Pessoal, boa tarde para todos. Eu gostaria de dar sequência com vocês nos nossos estudos correlatos a controladores de torque em sistemas mecatrônicos. Nessa etapa específica, a gente está estudando, né, a síntese, o projeto e a sintonia do controlador de torque para a máquina de corrente contínua. Desse estudo, a gente vai aprender uma série de coisas que servem para a máquina de corrente contínua e que são também extrapoláveis para sistemas mecatrônicos tracionados com outras máquinas, máquinas de indução ou máquinas síncronas, ok? Bom, recuperando o nosso material de ontem, compartilhar minha tela aqui. Bom, aqui está compartilhando. E aí, recuperando o material de ontem, esse aqui, ó. Então, a gente usou do modelo da máquina de corrente contínua para aprender dele como é sintetizado o sinal de torque no eixo dessa máquina. E desse aprendizado, né, a gente viu que o sinal de torque é sintetizado pelo produto entre o fluxo enlaçado, o fluxo do campo enlaçado pelas bobinas de armadura, vezes a corrente de armadura, né? E esse fluxo enlaçado era dado por uma constante que depende de parâmetros geométricos e do material ferromagnético da máquina, tá? Vezes o fluxo que vem do estator da máquina ou do circuito de campo, vezes a corrente de armadura, que é a corrente que circula no rotor. Bom, e aí, observando as características construtivas da máquina, a gente destacou o seguinte, ó, é fato, o modelo mostra que é possível variar o torque mexendo, né, ou alterando tanto o fluxo de campo quanto a corrente de armadura. Porém, o circuito de campo é um circuito de dinâmica lenta, né? Então, a gente vai usar como estratégia de regulação de torque a manutenção desse fluxo aqui constante, tá? Independente do ponto de operação da máquina, claro, dentro da região nominal, né, de velocidades nominais, e a gente vai promover o rastreamento de trajetória, a rejeição de carga, né, e os comandos de torque de alta frequência, variando a corrente de armadura, tá? Que é corrente contínua. Só estou colocando em cima para dizer que a gente vai variá-lo, tá? Bom, e aí, pautado, né, nessa estratégia, né, que vai atender muitos dos clientes que demandam controle de torque com alto desempenho dinâmico, né, essa é uma expressão bonita, você vai achar nos artigos e vai achar em vários livros, ela está se referindo ao seguinte, são clientes que precisam que você varie o torque, se possível, em degrau, tá? Porque potencialmente a carga que vai ser acoplada ao eixo destas máquinas é uma carga integral também. Tá? Por exemplo, içamentos, laminadores, tá? Veículos que se queira, onde você queira ter alta retomada, né? Se você precisa de aceleração variando muito igual um esportivo, você também vai querer torque variando integral. E aí, para atender esse tipo de cliente, a gente vai sintetizar o controlador de torque com duas malhas. Uma que vai tentar manter o fluxo constante
que vai ser essa malha aqui de baixo, tá? E aí ela vai atuar sobre o circuito de campo da máquina. Então, essa máquina ela tem excitação independente. Então, o campo é alimentado independente da armadura. Ele tem uma fonte de tensão controlada só para ele, tá? E a gente vai, então, comandar os tiristores desse retificador controlado para que ele imponha uma tensão ao circuito de campo que garanta a manutenção do fluxo constante, do fluxo do circuito de campo constante, tá? E a gente vai usar uma segunda malha de controle, que é essa aqui, que vai atuar sobre a corrente de armadura para que ela garanta rastreamento de trajetória e rejeição de carga. Tá? Então, essa malha aqui, ela vai ter que ter alta banda passante, elevado desempenho dinâmico, para que ela consiga sintetizar aqui na bobina da armadura sinais de corrente com alto desempenho dinâmico, para que você tenha o próprio torque eletromagnético também com alto desempenho dinâmico. Tá? Daí você seja capaz de fazer a rejeição de cargas que se aplicam em degrau, né? Ou cargas que variam muito bruscamente, ou mesmo você seja capaz de rastrear comandos, né, de trajetória de alta frequência. Tá? Os comandos de trajetória vêm aqui para trás. Ó, né? Aqui atrás tem o controlador por realimentação de estados que recebe os comandos de trajetória na entrada e produz o comando de torque na saída. A saída do controlador por realimentação de estados é a entrada do controlador de torque eletromagnético, né, que está sintetizado aqui entre esses dois pontos do diagrama de controle. Tá? Aqui, ó. O início e o final da malha. O comando de torque e o torque que realmente existe, né, se apresentam aqui. Bom, então era essa, né? Só uma pequena síntese do que a gente abordou até ontem, né? Aí, considerando o fluxo constante, a gente pôde e fizemos ontem simplificar a malha que regula a corrente de armadura. Só um minutinho, parece que tem gente entrando. E essa simplificação, né, levou a essa estrutura apresentada aqui. A gente desenvolveu ela ontem, né? E aí, como o fluxo está constante, a gente simplesmente colocou blocos com o valor constante do fluxo, né? Igual aqui na relação entre torque e corrente armadura, tá? Porque a gente tem a garantia que uma malha vai manter isso constante, ok? E aí a gente pôde então simplificar, né, eliminar uma série de multiplicações e divisões que existiam, né, acoplando as duas malhas e chegar a essa estrutura assim, mais simples para a gente poder analisar. Tá? Nessa estrutura também a gente propôs a compensação de realimentações internas. Tá? Então, essas duas realimentações internas da máquina, que esses dois sinais ó, que se realimentam aqui, a força contra eletromotriz e a queda de tensão na resistência da armadura, né, elas podem ser estimadas de antemão, né? Então a gente pode criar comandos em avanço, ou seja, comandos que não são produzidos por sinais de realimentação, tá? Que são esses dois aqui, ó. Esse da força contra a eletromotriz estimada e esse aqui da queda de tensão na resistência de armadura estimada, tá? E essa ação foi feita visando aumentar o desempenho dinâmico do sistema, aumentar a banda passante, né? Por quê? Com esses comandos em avanço, a gente se livra, né, da necessidade de esperar pela extinção do transitório associado ao circuito mecânico, né, o eixo mecânico, que é um transitório lento, e que sim, né, ele é realimentado aqui, ó, vem aqui a velocidade, vem aqui, ó, e ele é realimentado aqui no sistema eletromagnético da máquina. Tá? Então, ele influencia nesse sistema eletromagnético e quando a gente promover variações da corrente de armadura,
ele vai ter interferência, tá? E essa interferência é lenta. Então, para tentar blindar esse efeito, a gente já somou uma parcela de força contra a eletromotriz no bloquinho que sintetiza a tensão de armadura. Então, já sabendo que a tensão de armadura, né, vai ter que ser dividida, né, entre esses elementos, ó, a resistência, a indutância e a força contra a eletromotriz, a gente já criou as parcelas de tensão consumidas pela resistência e pela força contra a eletromotriz, tá? Então já aparece aqui, né, nos N volts que vão estar presentes aqui no VA, tá? E aí, o que sai do compensador fica totalmente dedicado a alimentar, né, aqui a indutância. E promovendo ou impondo tensão na indutância, você tem o quê? Variação da corrente. Então, e quanto mais tensão você colocar na indutância, a LA, mais brusca vai ser a variação da corrente no tempo, que é o que a gente está buscando aqui, tá? O sistema de alto desempenho dinâmico, para atender clientes que têm essa demanda, tá? Então, fizemos isso e com essa compensação das realimentações internas, né, se ela for bem feita, tá? A gente vai conseguir reescrever esse diagrama de controle da forma mostrada aqui embaixo. Ó. O torque eletromagnético de referência, comandado pelo controlador por realimentação de estados, ele está aqui. Né, a gente sabe do modelo que se ele for dividido pela estimativa do fluxo enlaçado na armadura, do fluxo do circuito de campo enlaçado nas bobinas da armadura. A gente tem a corrente de armadura, tá? Aí aqui está a realimentação, os bloquinhos de soma para produzir o erro. Aqui está o bloquinho de soma produzindo o erro. Da corrente armadura, está aqui. Aqui o ganho proporcional desse sistema de controle, o comando de tensão que aparece, né, via conversor nos terminais da bobina de armadura. Aí aqui a gente divide pela indutância e integra para ter a corrente. Ó. Dividiu pela indutância, integrou, tem a corrente e vai realimentar ela na malha por aqui. Ó. Essa realimentação aqui. Tá? As duas realimentações internas, essa e essa, estão compensadas aqui e aqui em cima. Tá? Bom, com isso apresentado, a gente é capaz agora de sintonizar o compensador proporcional, tá? Para que a banda passante do sistema, ou dessa malha de controle de torque, tenha um valor adequado. Tá? Então, aqui a gente não chuta qualquer ganho para o controlador, porque a gente pode não conseguir tirar dessa solução o que a gente veio buscar, a ajuda que a gente veio buscar com ela. Então, ela tem que ser capaz de receber comandos de corrente aqui numa determinada frequência, tá? Uma soma de cossenoides, e reproduzir essas cossenoides na saída, tá? Sem atenuação e com mínimo defasamento. Tá? Bom, caracterizar essa banda passante em função do ganho proporcional da malha, a gente conseguiu. Ó. A gente fez ontem a função de transferência, está aqui, né? E quando a gente escreve a função de transferência nesse formato aqui, ó, né, fica fácil de ver o valor do polo. Né? O polo vai ser o oposto disso aqui, ó, né, com sinal de menos. Lógico, vai dar menos Kp sobre LA. E o que acontece? O polo, a gente viu aqui no início dessa disciplina, e vocês viram também em controle, o módulo do valor do polo é igual à banda passante do sistema. No caso, bandwidth, né, que a gente vai ver muito na literatura, do sistema que regula a corrente de armadura. Tá? Então, se a gente souber essa banda passante, é só igualar ela com
Kp sobre La, tá? A indutância é um parâmetro da máquina, e daqui a gente tira o ganho necessário de ser sintonizado aqui no compensador para que a malha de regulação da corrente de armadura tenha uma determinada banda passante, consiga reproduzir cossenoides até X Hz na sua saída. Tá? Bom, mas qual que seria a banda passante, né? Já a gente vai ter que saber ela, mas por enquanto a gente não sabe. Qual que seria uma banda passante adequada para essa malha de corrente, tá? Bom, essa malha que regula a corrente de armadura, ela é interna às malhas que regulam trajetória mecânica. Então, buscando aqui no diagrama completo, ó, a gente tem o seguinte. Aqui, ó, você tem uma malha, por exemplo, externa, que regula posição angular. Ó. Tá lá o comando, tá aqui a saída de posição angular, né? Você tem uma outra malha externa aqui que regula velocidade. Você tem entrada e saída, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma malha mais interna, que é essa aqui, que regula a corrente de armadura ou o torque. Tá? A regulação de corrente é só um truque que a gente está usando para chegar no final das contas na regulação do torque. E ele está sendo implementado assim, lembrando de ontem, porque medir corrente para poder fazer a realimentação é mais fácil que medir torque. Tá? Se medir torque fosse fácil e barato, você realimentava o sinal de torque aqui direto. Ó. Já realimentava ele aqui. Ó. Tá? Então, a gente não está fazendo porque medir torque é caro e é difícil. Então, olha só, pessoal. Tem uma sequência de malhas, né? Uma mais externa, ou duas malhas mais externas para regular a trajetória mecânica, essa malha mais interna para regular a corrente de armadura. Então, uma coisa que esta malha mais interna vai ter que atender é o seguinte: a sua banda passante tem que ser maior do que a banda passante das malhas mais externas. Tá? Essa é uma diretriz, é uma boa prática de controle, tá? Por quê? O porquê dela, tá? Porque a malha mais interna, ela recebe um comando da malha mais externa, tá? E esse comando tem que ser sintetizado no equipamento na mesma dinâmica que a malha externa pediu. Porque se a malha interna não conseguir fazer isso, ela não serve, ela vira um filtro, né, para os comandos da malha mais externa, e aí ela não ajuda no rastreamento de trajetória ou rejeição de carga. Tá? Então ela tem que ser mais rápida. Não faz sentido ela ser mais lenta. Tá? Se ela promove um outro atraso, qual que é o sentido da existência dela? Não faz sentido. Ela não está ajudando. Então, malhas mais internas têm que ser mais rápidas do que as malhas mais externas. Das malhas mais externas, a mais rápida de todas, a que tem a maior banda passante, é a malha associada ao, ao regulador BA, ao compensador BA aqui. Não é? Essa é a malha que tem uma maior banda passante, tá? Dentre as três, né? A gente tem três bandas passantes, né, associadas aqui a esses três compensadores, e a maior banda passante de todas é aquela associada ao BA. Tá? Então, se a gente garantir que a nossa malha de corrente é mais rápida do que a malha mais rápida dentre as três externas, a gente vai com certeza garantir que ela é mais rápida que qualquer uma delas. Tá? Então, a banda passante dessa malha de corrente ela tem que ser maior do que a banda passante da malha que está associada, né, à velocidade mecânica, tá? Ou os comandos de trajetória de mais alta frequência. Tá? Isso é até bom também a gente ter com clareza. Tá? Não é que aquela malha sozinha é a única que rastreia velocidade mecânica.
Você tem um sistema que rastreia trajetória mecânica e as trajetórias de maior frequência vão ser rastreadas pelo compensador BA, ok? Que está associado ao sinal de velocidade mecânica ali. Então, por isso que a gente está usando essa nomenclatura. Bom, por outro lado, tá, apesar da malha de corrente então ser mais interna do que a malha de velocidade, ela é mais externa do que o sistema que regula tensão, que é esse aqui, ó, tensão de armadura, tá? Então, ela tem que ser mais lenta também do que esse sistema aqui que faz a regulação da tensão de armadura. Esse bloquinho unitário, a gente coloca esse 1 aqui, é para ser bem enfático mesmo, né? E lembrar que existe aqui um conversor eletrônico de potência, que sim é muito rápido, mas que não tem banda passante infinita. Como nenhum equipamento tem, nenhum sistema tem banda passante infinita, né? E aí, moçada, que a gente pode então dizer, né? Vamos só anotar essa conclusão primeiro, né? Também que a banda passante da malha que regula a corrente de armadura tem que ser maior do que a banda passante do conversor que regula a tensão de armadura, certo? Porque esse conversor está mais interno do que a malha de corrente. Bom, que a gente pode dizer então quanto à banda passante desse conversor que regula a tensão de armadura? Então vamos voltar na eletrônica de potência, né? Fazendo aqui o nosso trabalho de integração, vamos voltar na eletrônica de potência e integrá-la aqui na nossa solução mecatrônica para que ela nos ajude a entender qual que seria a banda passante do conversor que regula a tensão de armadura. Tá? Então, tipicamente, você vai encontrar em aplicações industriais um retificador trifásico a tiristor para poder regular a tensão de armadura. Então você vai ter esse conversor, né? São três braços aqui conectados na interface com a rede de energia. E a saída do retificador alimenta o circuito de armadura da máquina. Então aqui está a tensão de armadura que a gente tem tanto, da qual a gente tanto se refere aqui na aula, né? Então está aqui o circuito de armadura com essa tensão de armadura, né? Aí ele é conectado, né, à armadura da máquina, tá? As escovinhas de carvão com o comutador, com as espiras que estão no rotor e que nós modelamos. Tem esse modelinho aqui, ó. Tá? A força contra a eletromotriz, a resistência, a indutância, né, o eixo da máquina, que a gente vai desenvolver torque, a carga, e o circuito de campo vem à parte aqui, ó. Ok? E aí, para o circuito de campo, tem um outro retificador, aí não precisa ser trifásico, tá? Na maior parte das aplicações, você vai manter essa tensão de saída constante o tempo inteiro. E aí a gente vai conectar o nosso retificador de entrada às três fases da rede. Fase A, fase B e fase C.
o potencial de referência da rede, né? Aqui a gente tem as tensões fase neutro. VBN, VCN, né? O ponto neutro está aqui, tá? E aí a gente vai, o nosso controlador que a gente está desenhando aqui e tal, ele cria um comando de tensão, né? Esse comando de tensão de armadura aqui, ele é passado para a estrutura, né? E para os gate drivers que atuam aqui nesses tiristores, no gatilho dos tiristores, né? E promovendo assim uma variação do ângulo de disparo e, consequentemente, uma variação da tensão de saída aqui, tá? Então, esse conversor ele opera aqui com um tiristor do grupo catodo comum conduzindo e um tiristor do grupo anodo comum conduzindo, que é daqui de baixo, tá? Catodo comum, porque os três catodos estão ligados no mesmo ponto elétrico aqui, entre os três de cima, né? E os três de baixo, os três anodos estão ligados no mesmo ponto elétrico, então se chama grupo anodo comum, tá? Então sempre vai ser um do grupo catodo comum com um do grupo anodo comum. Então, você vai ter na saída aqui, ó, sempre a tensão de linha, alguma tensão de linha, que é a tensão fase para fase, tá? Por exemplo, aqui nesse desenho que eu fiz, ó, se digamos que esses dois tiristores achurados estejam conduzindo, você vai pegar o potencial da fase A da rede, tá nesse ponto A, e colocar aqui, né? O tiristor tem uma queda de tensão baixíssima, né? Então você vai ver basicamente toda a tensão da rede presente aqui na saída do retificador e vai pegar o potencial da fase B e colocar aqui embaixo, tá? Então a diferença de potencial que apareceria seria o qual? VAN em cima, VBN embaixo. Então a diferença dos dois seria quanto? VAB, né? VAN é potencial VA menos VN, o VBN é o VB menos VN, né? Mais VN com menos VN se corta, então a diferença de potencial de A para B, que é VAB, tá? Então a saída do retificador sempre vai ser alguma tensão de linha, né? E aí vai ter 6 possibilidades, né? Pode ser VAB, VAC, VBC, VBA, VCA ou VCB. Tá? A gente tem essas possíveis tensões de linha que podem ser aplicadas aqui na saída do retificador, que é o circuito de armadura da máquina, né? E aí, se a gente for recuperar lá do material do Alexandre, né, o que que a gente... como que esse conversor opera, né? E o que que a gente pode falar da banda passante do sinal de tensão que ele sintetiza, né? Então, para ter tensões mais altas, né, e ter uma capacidade de torque também mais alta na máquina, a gente faz o seguinte, ó, a gente escolhe o ângulo de disparo, né, dos dois tiristores associados a maior dentre as tensões de linha em um determinado instante de tempo. Então, vai ter um primeiro instante de tempo, que a maior de todas é a VAB, né? Então, dentro de um ciclo de 60 Hz, tá? Isso tudo vai acontecer, ó, em um ciclo de 60 Hz. Aí depois a VAB volta a ser a maior. Depois a maior é a VAC. E ele vai continuando. Depois a maior vem a VBC. E assim vai indo embora, tá? Bom, então, enquanto esse ciclo inteiro, né, com cada uma dessas 6 tensões de linha sendo a maior de todas, ele vai ocorrer aqui, ó, por um sexto do ciclo de 60 Hz, tá? Então, o ciclo de 60 Hz, colocando aqui a tensão na frequência brasileira, né? Então, o período associado a um ciclo de 60 Hz vai ser 1 sobre 60, que vai dar mais ou menos uns 16,6 milissegundos, tá? Então, você vai observar aqui o seguinte, ó, que em 16,6 milissegundos,
Deixa eu apagar essa reta aqui, fazer uma reta melhor que nós vamos precisar. Ela está torta. Vale a pena gastar um tempinho aqui e caprichar nela agora, porque nós vamos encher ela de sinal. E aí, se ela tiver bem feitinha, o que a gente precisa observar vai ficar bem mais claro, e vai facilitar o aprendizado. Tá? Então, só um minutinho. Eu fiz à mão, estou lembrando aqui que eu fiz muita reta à mão com vocês, assim, e é comum apanhar, né, usando mesinha digitalizadora, e ele tem aqui um negócio que traça a reta. Outro dia eu aprendi isso, eu vou fazer com ele. Então tá aqui, ó. Tá? Bom, tá aqui, né? Então aqui você vai ter um período, mais ou menos aqui metade, um terço, dois terços, quatro terços, cinco sextos, né? E ali o final. Bom, então, nesse segundo sexto, a maior tensão de linha é entre a fase A e a C. Nesse terceiro sexto é a B e a C. No quarto é a B e a A. No quinto é a C e a A. E no sexto é a C e a B. Tá? Bom, inclusive se fosse um retificador a diodos, né, um retificador não controlado, você nem escolhe a hora que um diodo entra em condução e o outro vai sair. Vai ser sempre, a tensão de saída seria exatamente essa aqui, ó, porque sempre a maior tensão de linha vai dizer quem do grupo catodo comum conduz e quem do grupo anodo comum conduz. Tá? Isso vai acontecer automático, você não tem controle. Com a ponte retificadora, a gente precisa de ter controle, inclusive. Então, você escolhe aqui quando que cada uma dessas tensões de linha vai ser aplicada na saída do retificador, tá? Então, isso está correlato ao ângulo de disparo, né? Então, quando o controlador escolhe um comando de tensão de armadura, o sistema de gatilho do retificador escolhe um ângulo de disparo, tá? E aí ele detecta a passagem dessas tensões da linha pelo zero e espera um ângulo de comutação natural, mais esse ângulo alfa, que é o ângulo de disparo, e daí, pum, dá o comando nos gatilhos dos xilistores adequados, tá? Para que, a partir daquele instante, exista condução, tá? Aí essa condução vai acontecendo até esse mesmo ângulo de disparo ser observado a partir do ponto de comutação natural com a próxima tensão de linha. Tá? Então aqui a gente vai continuar aplicando o VAB até aqui embaixo. Aí nesse instante a gente gatilha, tira o gatilho da fase B daqui de baixo e aplica na fase C. Aí passa a se ter VAC. Tá? E aí ele vai manter o VAC na saída do retificador até um instante igual ao ângulo de disparo escolhido. E aí, nesse instante, né, aqui ele tira o comando da fase A e aplica na fase B. Tá? Aí, pum, vai conduzir da fase B e C. Então, esse que é o comportamento dele. Né? E aí, a sua tensão de armadura vai ser o valor médio desse sinal aqui, ó, que a gente está aplicando a saída. O sinal de saída é esse que eu estou desenhando nesse lápis laranja aqui. Tá? Então, é esse que é o sinal que você vai ter na armadura. Tá? E o valor médio dele
é que é regulado pelo conversor para ser igual ao comando que o controlador está pedindo, que é o comando de tensão de armadura. Tá? Então, esse ângulo alfa ele é escolhido para atender isso aqui, ó, comando de tensão de armadura. Tá? Então, a gente faz esse cálculo. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Em termos de banda passante disso, né? Aqui eu estou fazendo todo um flashback aqui, né, dos estudos de eletrônica de potência, que não faz mal nenhum, né? A gente está no curso de integração mesmo, é para integrar as coisas, né, e recuperar assuntos, né, fazê-los conversar agora entre si. Então aqui isso é igual canja de galinha, né? Não faz mal nenhum tomar. Tá? Então repetir isso aqui não faz mal nenhum, aliás, muito pelo contrário. Né? E aí vai acontecer o seguinte, em termos de banda passante, que era o início aqui do bate-papo, banda passante do sistema que regula a tensão de armadura. Né? Então a banda passante se refere às cossenoides ou a cossenoide de máxima frequência que esse sistema consegue reproduzir na sua saída. Tá? E o que a gente observa, né? Olhando aqui a sua operação e tentando reproduzir cossenoides de tensão da mais alta frequência possível. Tá? O que a gente vai observar? Vai observar o seguinte, você não consegue reproduzir senoides de tensão Deixa eu só montar a base aqui para a gente poder fazer o estudo. Isso aqui eu quero falar escrevendo, tá? Que aí isso aqui é o tipo do assunto que você estuda com sinal. Tá? Não tem jeito de deixar algum recado aqui consolidado com absoluta clareza se não tiver sinais desenhados, tá? Então, vou deixar aqui, eu vou falar junto com o desenho dos sinais. Então, vai acontecer aqui o seguinte, ó. Se você digamos aqui que você está operando, né, a sua planta mecatrônica nesse intervalo de tempo, onde a maior dentre as tensões de linha é VAB, tá? E aí você escolheu um ângulo de disparo, né, o seu controlador escolheu esse ângulo de disparo aqui, ó. Tá? Então você está colocando uma tensão alta na saída, tá? O valor médio aqui vai ficar bem grandão, porque você está, né, aplicando a saída durante boa parte do tempo os maiores valores dessa tensão de linha, tá? Aí digamos, pessoal, que você está aplicando essa tensão de linha e aqui, ó, nesse instante de tempo, o controlador mandou trocar o valor da tensão. Se eu quero um outro valor de tensão média agora, tá? Por exemplo, porque saiu carga, tá? A gente pode estar aqui com um ângulo de disparo bem pequenininho para colocar uma tensão muito alta porque tinha muita carga, tá? Aí ele foi operando com essa carga elevada. Carga é um distúrbio ou uma entrada no nosso sistema de controle. A gente não sabe a hora que ela entra e que ela sai, tá? Ela saiu, ela estava alta e saiu aqui, ó. Saída da carga aqui, ó, tá? E aí você não quer mais tensão alta, tá? Porque se você mantiver tensão alta, você não vai conseguir rastrear a trajetória, né? Saiu a carga. Se você mantiver o torque eletromagnético alto, o que você vai fazer? Acelerar o conjunto. Então, e as trajetórias mecânicas, velocidade, posição e aceleração, não vão ter mais os valores que você gostaria. Então, esse torque tem que cair. Tá? A gente tem que fazer esse torque cair rápido. Tá? Só que, uma vez que nós tenhamos a condução dos tiristores da fase A e B, não adianta tentar comandar
os tiristores de outras fases para conseguir reduzir o valor dessa tensão. Por quê? Os tiristores só saem de condução depois que a corrente nos seus terminais é anulada. Você comanda a entrada dele em condução pelo gatilho. Só que não adianta tentar remover a sua condução pelo gatilho, tá? Então, ele não vai sair de condução, vai continuar conduzindo. Os dois tiristores aqui é o VAB, então estariam conduzindo esse tiristor no grupo cátodo comum, associado à fase A, e esse o da fase B. E com isso eles vão continuar mantendo aqui VAB na saída do retificador. E não adianta, não tem o que fazer. Ele vai continuar conduzindo até que você consiga anular a corrente nos seus terminais, tá certo? E aí, para conseguir anular a corrente nos seus terminais, uma forma, por exemplo, né, é ter, né, a outra fase, ter um valor maior de tensão na outra fase, tá? Que aí você comanda, por exemplo, aqui o tiristor da fase C. Quando ele entra em condução, se a fase C está mais negativa do que a B, naturalmente a corrente sai da B, tá? Porque aí se os dois entram em condução ao mesmo tempo, tá? Você começa a ter junções metalúrgicas reversamente polarizadas aqui, as que precisam estar diretamente polarizadas para a condução, começa a ficar reversamente polarizada. Aí você transfere a corrente daqui para cá, ó, tá? E aí sim você consegue cortar a condução dele, ok? Mas é só porque se extingue a corrente. Não adianta dar pulso no gatilho ou tirar pulso. Inclusive, ele entrou em condução, você pode até tirar o pulso que ele se mantém, tá? Bom, então você só vai conseguir, na melhor das hipóteses, fazer alguma coisa diferente, sintetizar uma tensão média diferente no próximo 1/6 do ciclo, tá? Então ele vai continuar conduzindo esse intervalo todo, e aí só no próximo sexto de ciclo, continua conduzindo, aí lá você quer um ângulo de disparo bem grande para ter uma tensão de saída pequenininha, né? Aumentou o ângulo de disparo, você tem um valor médio da tensão de saída bem pequenininha. Aí é só lá que você vai conseguir mudar o valor médio da tensão de saída, tá? Então, o comportamento dinâmico desse conversor, né, é o seguinte, pelo que a gente acabou de analisar. Você consegue sim alterar o valor médio de tensão. Então, desse ciclo aqui, do primeiro deles, né, para o próximo, você estava com esse valor médio aqui da tensão de armadura, e no próximo ciclo o valor médio veio para cá, ó. Tá? Então, o, o mínimo tempo que você tem que esperar para que você consiga promover uma variação da tensão de armadura é esse intervalo de 1/6 de ciclo, tá? Então, caso você queira, né, criar um sinal de tensão de alta frequência aqui, ó, então agora eu quero voltar a ter uma tensão alta, e depois eu quero voltar a ter ela baixa, depois eu quero voltar a ter ela alta, tá? Digamos que você queira colocar um sinal de tensão que tem essa variação, né, de alta frequência aqui, né? Você quer que ele varie em alta frequência mesmo. Qual que é a máxima frequência que dá para fazer isso? Tá? 1/6 do ciclo, tá? Porque uma vez que você tem escolhido o ângulo de disparo e os tiristores daquelas duas fases da rede estejam conduzindo, você só vai conseguir tirar eles de condução no próximo sexto de ciclo, quando você comandar outros tiristores que estão ligados a fases que disponibilizem uma tensão de linha maior. Tá? Então, é o máximo que dá para fazer em termos de comportamento dinâmico com esse retificador controlado. É variar a tensão dentro de 1/6 de ciclo. Tá? Então, esse sinal aqui, por exemplo, ele variou 6 vezes, esse que eu desenhei, que é o mais rápido possível que a gente conseguiria sintetizar na saída do conversor, ele variou 6 vezes em um ciclo desse aqui, né, de 60 Hz da rede. Tá? Aqui são os nossos 16 milissegundos.
tá? Então, se a gente quiser sintetizar um sinal desse aqui, tá? Esse aqui. Qual que é a frequência dele? Que é a própria frequência máxima que esse conversor disponibiliza, tá? 6 vezes 60 Hz. 360 Hz, tá? Vai ser a frequência desse sinal laranja que a gente desenhou aqui, que é a máxima frequência possível, sintetizável por esse conversor, tá? Esse conversor é aquele bloquinho 1 que a gente desenha aqui na representação do sistema de controle. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, a banda passante dele vai ser 360 Hz, tá? Então, isso responde a uma pergunta que a gente precisava responder, tá? Para poder sintonizar a malha de corrente, que é a malha mais externa a ele. Então, em sistemas deste controle em cascata, as malhas mais externas têm que ser mais lentas do que as malhas mais internas, tá? E aí, preservando aquele critério de robustez no sentido de controle, tá? Para a gente poder manter a posição dos polos mais ou menos intacta, mediante a variações nos parâmetros, nas nossas estimativas de parâmetros da planta, o que que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai afastar a próxima malha mais externa a essa malha do conversor de uma década. Tá? Então a malha de corrente vai ser mais lenta, que é o que a gente está falando aqui, tá? E mais lenta de quanto? De uma década. Então, se essa malha de regulação de tensão, né, opera aqui com uma frequência máxima de 360 Hz, quer dizer o seguinte, que a banda passante dela, né, a banda passante é em radianos por segundo, é a unidade dela, que é 2 vezes π vezes a frequência. Tá? É muito mais agradável e intuitivo pensar em hertz. Só que para projetos, tá, a gente faz os projetos em radianos por segundo. Então essa vai ser a banda passante do conversor, tá? Logo, né, a banda passante da malha de corrente, que é uma malha mais externa, vai ser alocada uma década abaixo da banda passante da malha de tensão. 2 vezes π vezes 36. Né? Ou, né, a frequência máxima, né, dos sinais de corrente que a gente vai regular, a gente vai conseguir colocar na saída, vai ser de 36 Hz. Ok? Então essa vai ser a banda passante. E aí, a malha de velocidade, a gente vai tipicamente colocar uma década abaixo, né? Lembrando aqui a malha de velocidade é a próxima malha mais rápida. Ela é mais externa do que a malha de corrente. Ó. A malha de corrente está aqui, daqui até aqui. A malha de velocidade está aqui, ó. A malha que regula os comandos de trajetória de mais alta frequência, tá? Vão ser os comandos de mais alta frequência de velocidade. Então ela é externa à malha de corrente. Logo, ela tem uma banda passante menor. Então, a sugestão, né? Se atender, o cliente tem que ver se a banda passante dos sinais do cliente são atendidas dessa maneira, mas seria a gente ter a banda passante do sistema que regula as mais altas frequências da velocidade, alocada em 1/10 da banda passante de corrente. Isso aqui é o ideal, tá? Se der. Se não der, a gente vai colocar com menos do que uma década. Ou seja, regula comandos de velocidade com até 3,6 Hz.
Aí você pode falar assim, nossa, professor, mas 3,6 Hz tá bom? Para peças mecânicas de grande porte, tá ótimo. Tá? Imagina se você pegar. Quando a gente está falando de peça mecatrônica aqui, nós estamos falando de toneladas. Você imagina mover peças dessas, né? A 3,6 Hz, 3,6 vezes por segundo. Tá? Até com o seu braço você vai ter dificuldade de fazer isso. Você imagina com 500 toneladas de panela de aciaria, 100 toneladas de vagão de trem, virador de vagão, tá? Placa de aço de 32 toneladas. Então, 3,6 Hz é frequência para dar e vender, tá certo? Então, tá passando de bom. Bom, e aí com isso colocado, né? Isso aqui, igual eu falei, é o ideal. A gente até já viu um critério para alocar essa banda passante, que é o quê? Que é olhar o comando do cliente, lógico, né? Tem que ser, a malha tem que ser mais rápida do que o comando do cliente para ela poder reproduzir o comando, senão não faz sentido ela existir, tá? Então, se, né, essa banda passante que a gente escolheu aqui for maior do que a banda passante do comando do cliente, então tá ok. Significa que a gente consegue rastrear, dá para atender ela sim. Se não for, nós vamos colocar ela aproximadamente igual a 10 vezes a banda passante da malha do cliente, do comando do cliente. Tá? Que era o que a gente tinha falado quando nós estudamos o controlador por realimentação de estados e estávamos fazendo a sintonia dos ganhos. Né? A gente mostrou os critérios de sintonia. Eu vou até passar uma listinha de exercícios para vocês com um projetinho para tratar disso, para inclusive consolidar esse conhecimento. Tá? E aí, pessoal, bom, com isso feito, né, e aí a gente finaliza a aula de hoje, a gente pode agora então calcular o compensador da malha de corrente, que era o último que faltava. Tá? Então, esse compensador vale LA vezes a banda passante da malha de corrente, que a gente acabou de determinar qual que é. Então, o ganho proporcional dessa malha de corrente vai ser essa banda passante da malha de corrente de armadura vezes a indutância do circuito de armadura. Tá? Agora, e toda essa explicação com a exposição da eletrônica de potência foi para chegar nessa banda passante, na possível banda passante para a malha que regula a corrente. Tá? E aí a gente conclui o projeto de sintonia de ganhos. Bom, essa aula de hoje, moçada, é aquela aula de 50 minutos. Eu então vou encerrando por agora e queria abrir a palavra para vocês, para atender dúvidas, ver se vocês têm algum comentário, tem alguma coisa que queira que se repita. Então tá. Ah, então, beleza. A gente então se vê de novo segunda-feira. E eu desejo a vocês uma boa noite. Por esses dias eu vou mandar uma lista de exercícios também com um projetinho para a gente consolidar isso. E tendo dúvidas, eu estou à disposição também para atender. Tá? A gente pode trocar textos, fazer reuniões iguais a essa aqui. Eu compartilho a minha tela, vocês compartilham a tela de vocês, né? Quem queira. E a gente pode fazer um atendimento como se estivesse na universidade. Tá? Então, bom, vou me despedindo aqui então. Boa noite para vocês e até segunda. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, Júlio. Boa Falou. noite, Léo. Falou, Bárbara.